Olá pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de filosofia do 6º ano e hoje nós vamos falar um pouco sobre cultura brasileira. Bom pessoal, nós vamos falar sobre cultura brasileira, mas antes nós vamos entender mais um pouco sobre o conceito de cultura. Cultura é um conceito muito amplo que representa o conjunto de tradições, costumes e crenças de um determinado grupo social. Ou seja, existe um grupo social e dentro desse grupo social existem tradições, existem costumes, existem crenças que são relacionadas à cultura daquela sociedade. Então, o ser humano, quando ele nasce naquele meio social, ele vai começar a aprender a cultura, a tradição, os costumes e a crença daquela sociedade. Então, dessa forma, a cultura ela representa um patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões e comportamentos humanos que envolve conhecimento, experiência, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos do universo. Então, cada sociedade apresenta um desses significados diferente, conhecimentos diferentes, experiências diferentes, atitudes diferentes, valores diferentes, conceito do universo diferente e assim por diante. E em cada sociedade existem uns tipos de cultura. Existe a cultura de massa, que é aquela feita pela notícia, pela música, pela arte. Então a cultura em massa é usada para promover o consumismo, ou seja, é uma cultura já utilizada pelo capitalismo, ou seja, convencimento de várias pessoas para usar um produto. Isso é considerado uma cultura de massa. Um produto de determinada região é considerado uma cultura em massa. Então, nós temos também a cultura erudita, que é aquela que envolve vários conhecimentos. A pessoa que tem vários conhecimentos, ela tem a chamada cultura erudita. E nós temos a cultura popular, que é um conhecimento comum de uma determinada sociedade. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos a história da Ana Jance. A história da Ana Jance faz parte da cultura popular maranhense. A história do Bumba Meu Boi faz parte da cultura popular maranhense. Nós temos a cultura material, que é aquilo que é tangível, é o conhecimento tangível de um povo. Envolve igrejas, museus e biblioteca. Também artes, utensílios e vestimenta. Então, tudo aquilo que uma sociedade tem, como igreja, museus, bibliotecas, tudo que eles têm nesses ambientes faz parte da cultura daquela sociedade e é chamado de cultura material. Cultura imaterial. Cultura imaterial já é uma coisa que não é tangível, não é tocado, não é palpável, e são exemplos de cultura material as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais, as danças, a cultura, a culinária. São esses exemplos de cultura imaterial. Então, são esses alguns tipos de cultura e nós vamos ver aqui um pouco sobre a cultura brasileira agora. Mas antes de falarmos da cultura brasileira, vamos ver ainda algumas características da cultura.
A cultura ela é determinada pelo conjunto de saberes, comportamentos e modos de fazer. Então, conjunto de saberes de uma sociedade, o seu comportamento e o seu modo de fazer as coisas é uma cultura. Lembrando, a cultura é que envolve o ser humano na sociedade em que ele vive. A cultura possui um caráter simbólico, então cada cultura tem, por exemplo, suas religiões que simbolizam alguma coisa, suas tradições que simbolizam alguma coisa. Então, a cultura é um caráter simbólico. Os próprios utensílios, que são materiais tangíveis, têm um caráter simbólico para aquela sociedade. A maneira de falar, as palavras com que se usam para falar, tem um caráter simbólico. A cultura é adquirida por meio das relações sociais de um grupo. Então, um grupo tem uma relação social. Se ela chegar em outra cultura, ela vai achar a relação da outra cultura diferente. É transmitida para gerações posteriores. Então, o conhecimento vai sempre transmitindo para gerações posteriores, mas a cultura ela não é imutável, ela pode ir mudando com o passar do tempo. Não é estática, por isso ela não é estática, sendo influenciada por novos hábitos. Então, a partir do momento que entra uma nova geração que quiser mudar um pouco a cultura daquela sociedade, pode acontecer. Por exemplo, no Brasil, antes nós tínhamos a ideia de que escravizar era bom. Hoje nós já temos a ideia de que escravizar não é bom. Então isso mudou a cultura brasileira, apesar de hoje nós ainda termos alguns conflitos raciais contra os negros. Mas isso está mudando pouco a pouco no Brasil. Então, já que entramos no Brasil, vamos falar da cultura brasileira. A cultura brasileira, ela resulta de uma mistura de raças e etnias que constitui o Brasil desde o descobrimento. O Brasil, ele foi descoberto em 1500. Descoberto é uma palavra usada para se referenciar aos europeus que não conheciam a terra daqui, mas não é que o Brasil nunca foi conhecido, nunca foi habitado. Quando os portugueses chegaram aqui, já existiam os índios. Então, a descoberta se refere à situação europeia que não conhecia o Brasil. Então, desde 1500 entraram outros povos como franceses, holandeses, ingleses, alemães, italianos, africanos. Estes povos chegaram ao Brasil durante o período colonial e influenciaram na cultura brasileira em determinado momento. Por exemplo, no sul há um grande vestígio da cultura alemã. No Nordeste há um grande vestígio da cultura portuguesa, da cultura africana e também da cultura indígena. Por exemplo, aqui no Maranhão nós temos o costume de tomar banho 3 vezes o dia. É costume dos índios. Nós comemos o feijão muito aqui no Maranhão. Isso é costume dos negros, os negros que faziam esse tipo de comida para eles se saborearem. O feijão, o arroz, tudo isso é comida que começou a ser feita através dos negros e a população começou a se alimentar mais com isso. Então, os colonos portugueses, eles têm a influência, os índios, eles têm influência, como eu já falei, na cultura europeia. Em São Paulo nós vamos ver ali em São Paulo vários tipos de etnias. Etnias é o lugar de onde as pessoas vieram. Nós vamos ver o japonês, bairro japonês, que é o bairro da Liberdade. Nós vamos ver italianos que chegaram ali em São Paulo para trabalhar no lugar dos negros. Quando acabou a escravidão, os italianos vieram para cá para trabalhar no lugar dos negros, mas eles não sofreram como os negros, não. Eles chegaram e
prontamente começaram a trabalhar e ganhar o seu dinheiro, diferente dos negros que trabalhavam, sofriam e não ganhavam o seu dinheiro. Os europeus que chegaram principalmente ao fim do período da exploração da mão de obra não remunerada, que é o que eu estou falando. A mão de obra não remunerada é os negros. Então, o país ele possui essa miscigenação de culturas, inclusive o próprio São Luís foi fundada pelos franceses e colonizada pelos portugueses. Então os franceses vieram, deram o nome para a cidade São Luís, depois os portugueses tomaram a cidade e continuaram com o nome mesmo assim. E nós temos uma mistura português, francês e um pouco de holandês, dos holandeses que tentaram ficar aqui, mas também foram expulsos pelos portugueses. Então, todo o Brasil ele sofre uma influência de certos países, de certas sociedades. Então, é isso, pessoal, sobre cultura brasileira que nós temos uma miscigenação. Cada região tem um estilo, tem uma maneira de falar, cada estado tem uma maneira de falar. Se vocês forem ver, aqui falam de um jeito, no Piauí falam de outro jeito algumas coisas, em São Paulo falam outro jeito de outras coisas, no Rio de Janeiro falam outro jeito, a mesma coisa que se fala aqui no Maranhão se fala outro jeito no Rio de Janeiro e São Paulo. Então isso é tudo por conta da miscigenação do povo brasileiro, e isso é bonito de se ver, é bonito de olhar essa miscigenação, as pessoas, o negro com o branco, com o índio, com o pardo e tudo mais, vivendo e sendo aqueles que dão aquela miscigenação, aquele sabor brasileiro. Então, valeu pessoal, até a próxima.